E a gente começa o Band Cidade de hoje falando de eleições. Os candidatos já estão em campanha em busca de votos e para cumprir com o papel de cidadão e contribuir com o futuro do Brasil, muito eleitor que nem precisa ir às urnas faz questão de exercer este direito. São os idosos. O número de idosos que vão às urnas nestas eleições cresceu. Comparado com 2014, os eleitores com mais de 70 anos, quando o voto já não é mais obrigatório e que devem votar neste ano em Taubaté, representam um aumento de mais de 20% no eleitorado da cidade. Em São José dos Campos, o acréscimo é ainda maior e chega aos 30%. Com a experiência de muitas eleições na vida, os idosos sabem que a participação do cidadão nesse processo é fundamental para a construção de um país diferente. Este é o Lar São Francisco de Idosos em Taubaté. E por aqui, muita gente pretende ir às urnas em outubro. Eu voto de uma forma consciente, não como obrigação, porque eu não sou mais obrigado, mas como direito. Eu tenho o direito de eleger alguém e que seja, pelo menos, coerente com o meu modo de pensar. Vale lembrar que no Brasil, de acordo com a Constituição, o voto é facultativo para analfabetos, eleitores com 16 ou 17 anos e 70 anos ou mais. Pois é, neste caso, os deveres são diferentes para algumas pessoas, já os direitos são iguais para todos. Com isso em mente, muitos idosos não abrem mão do voto. Na região, o número de eleitores com mais de 70 anos cresceu em algumas cidades. Em Taubaté, são 21.271, um aumento de cerca de 20% na comparação com 2014, quando eram 17.457. Já em São José dos Campos, o acréscimo foi ainda maior, de quase 30%. Atualmente, são 38.230. Nas últimas eleições, há 4 anos, eram 29.699. O aumento da expectativa de vida do brasileiro deve ser o fator determinante para esse aumento. Segundo dados do IBGE e os últimos de 2016, a expectativa de vida do brasileiro está em torno de 75 anos e 8 meses. Com a experiência dos idosos, eles são mais conscientes de que participar da política é um ato de cidadania e extremamente necessário para que a gente construa um país melhor. Então, acredito que, por esse motivo, muitos deles façam questão de votar, mesmo não sendo mais obrigados. O seu Sebastião é um exemplo. Ele tem 74 anos, mas não pretende abrir mão do direito ao voto. Agora chegou então a hora de relembrar como é a utilização da urna eletrônica. A primeira coisa a se fazer ao chegar à sessão eleitoral é apresentar o título de eleitor ou então um documento original com foto. Depois chega a hora de realmente usar a urna eletrônica. A ordem de votação é a seguinte: primeiro deputado federal, depois deputado estadual, senadores, governador e, por fim, presidente da República. Como o voto é secreto, aqui o seu Sebastião está usando só números fictícios. Depois de cada número digitado, é preciso apertar a tecla verde para confirmação. E no final disso tudo, a própria urna mostra na tela uma mensagem indicando que a votação foi concluída com sucesso. Eu acho que é uma obrigação de todo brasileiro votar. Uma vez que ele tem essa obrigação, que ele é cidadão e tem o título, eu acho que ele deve expor isso. É necessário que todo brasileiro vote. Eu acho que eles têm muito ainda a contribuir, mesmo que já tenham feito muita coisa pelo país, mas continua sendo muito importante a participação deles.